Nota de esclarecimento. O povo brasileiro iniciou nesta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, de forma espontânea, pacífica e democrática, o maior movimento de resistência civil da história deste país. O povo não reconhece o resultado das urnas apuradas no último dia 30 de outubro de 2022. O processo eleitoral de 2022 foi prejudicado pela atuação parcial do Tribunal Superior Eleitoral e órgãos de imprensa, que demonstraram clara discrepância no tratamento dispensado aos candidatos ao cargo de presidência da República. O favorecimento da imprensa ao candidato do PT só não foi mais grave que a clara parcialidade do tribunal, que deveria garantir condições iguais aos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral, ao arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa, da previsão expressa na Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, censurou e determinou que a Rádio Jovem Pan não tratasse sobre fatos envolvendo a condenação do então candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, não importando o contexto da informação. Porém, permitiu que outras emissoras continuassem a disseminar fake news contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, como, por exemplo, a falsa acusação de pedofilia, canibalismo e a suposta compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Além disso, decisões monocráticas frequentemente tomadas pelos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, mergulharam o país em um cenário de incertezas, descrédito e desconfiança. A decisão que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apenas um capítulo da série de canetadas com motivações políticas, que influenciaram o resultado das urnas. A decisão do STF é uma clara interferência da Corte no processo eleitoral brasileiro, que tornou um réu condenado por corrupção apto a disputar as eleições de 2022. Vale lembrar também as ingerências sobre os outros poderes, como a prisão do deputado Daniel Silveira, que causaram desconforto na relação entre judiciário, legislativo e executivo. O que se vê é uma onda de indignação e temor pelo futuro de nosso país. Por esses motivos, o povo pede por intervenção federal para restabelecer a observância dos princípios constitucionais e regime democrático constantemente desrespeitados por quem deveria zelar por seu cumprimento. O decreto de intervenção federal é de competência do presidente da República, que neste momento deve estar atento ao pedido do povo brasileiro que não aceita ser governado por um ex-presidiário, condenado e autorizado a disputar a eleição por decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal. A anulação dos processos de Luiz Inácio Lula da Silva não o torna inocente, bem como não anula os crimes que cometeu contra a nação brasileira. Movimento em Direita do Brasil, Força Nacional de Homens de Bem, Movimento dos Conservadores Brasileiros.